particularmente, eu achei a prova fácil. Para ser bem sincero, assim, eu achei a prova bem fácil. Vocês vão ver que a prova tá bem fácil. A prova, a gente vai começar pela prova da UF, então voltando, essa é a nossa live de correção da prova da UF e da prova do EAGS. A galera que tá por aqui não tá entendendo muito bem, que tá no Instagram, eu tô ao vivo aqui, mas eu tô ao vivo no Microsoft Teams também. Então, quem quiser, por favor, acesse o link, tá no story que eu coloquei, tá na bio, tá na minha bio do Instagram, tem um link lá para você entrar comigo aqui para o Microsoft Teams, ó, já tem gente entrando. Então entra por aqui para você poder participar, para você poder fazer a pergunta aqui, entrar com a tua câmera ao vivo aqui, fazer uma pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, quem tiver com o arquivo da prova no Instagram e quiser fazer uma pergunta também pelo Instagram, fica à vontade, tá? Muito bem. Eu vou começar para a gente não perder muito tempo, porque tem questão que não acaba mais. Eu vou começar aqui, então, compartilhando a prova. Então, eu vou compartilhar a prova aqui. Vou compartilhar a prova da UF. E aí vou perguntar à galera, obviamente, a galera que está comigo aqui, se está conseguindo acompanhar direitinho, né? Se está conseguindo ver direitinho. Então, deixa eu reduzir aqui. Estou com um tamanho bem grandão aqui. Então, deixa eu ir lá para a parte da específica, né? Que a gente não quer. O restante teve português, teve legislação, e a gente não quer essa parte. Então, vamos para a parte específica aqui, que é a questão 31. É a questão 31 da prova. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente está corrigindo a questão da UF do último concurso. A primeira questão, tá todo mundo do Microsoft Teams, está vendo? Tranquilo? Acompanhando a questão? Tranquilamente. Beleza, então vamos embora. Gente, primeira questão, então. Questão clássica de Zil-Nielsen, coloração para bacilo alcoácido resistente. Quem está chegando agora, galera, clica lá no meu story, clica lá, por favor, na minha bio, para você ter acesso aqui, ó, ao Microsoft Teams, junto com a galera aqui, tá? Primeira questão, coloração de Zil-Nielsen é utilizada basicamente para micobactérias, a gente sabe disso, né? Bacilos alcoácidos resistentes. E que são bacilos, ok. Assinale a opção que apresenta a sequência correta dos reagentes utilizados. A gente usa um macete, quem estudou comigo sabe que a gente usa um macete, que para o GRAM é Vilulu ali fumando, que é um macete clássico, que é do Oliveira Lima, um livro de laboratório, mas a gente usa outro para o bacilo alcoácido resistente, que é o fumar faz mal à menina. Então, Vilulu ali fumando é um macete clássico do GRAM, e fumar faz mal à menina é clássico do Zil-Nielsen. Então, quando a gente fala fumar, fucsina de Zil, mal a álcool ácido, ácido clorídrico a 3%, e menina, azul de metileno. Então, já matamos aqui, né? Matamos a questão, porque, obviamente, a gente vai ver que ali fucsina de Zil, álcool ácido e azul de metileno são os elementos da coloração. Lembrando que a fucsina de Zil é o corante. Lembrando que o álcool ácido é o descorante e o azul de metileno é o corante de fundo na coloração de Zil-Nielsen. Então, matamos a questão. Opção C, então 31, questão 31. Opção C, bem fácil, bem tranquila. No geral, a prova estava bem tranquila mesmo. Vamos para a 32ª questão, tá? Que é a questão específica de laboratório. Antes veio português e legislação. Então, agora são as específicas de laboratório. 32ª questão, se alguém quiser fazer um comentário, galera que está comigo no Teams aqui, quiser fazer um comentário, ó, fica à vontade. Rodrigo, eu não entendi, repete para mim, tá? Ó, tá entrando gente aqui o tempo todo no Microsoft Teams. Quem tá chegando agora, quer participar comigo ao vivo no Microsoft Teams, vai lá no meu story, vai lá na minha bio, entra aqui junto, que fica comigo, tá? O teste de sensibilidade aos antimicrobianos, o TSA, é um passo importante para a escolha correta dos antibióticos, a gente sabe disso. Em relação ao método da difusão do disco, que é a técnica de Kirby-Bauer, né? Nós temos a técnica de Kirby-Bauer, nós temos a técnica do E-teste, a gente tem a técnica da diluição em tubos, a gente tem a técnica da diluição em placas, ok? Então tem várias técnicas de teste de sensibilidade aos antimicrobianos. A questão que é Kirby-Bauer, ele pede a sequência que a gente precisa fazer a técnica de Kirby-Bauer. E qual é a sequência, né? Ele vem com uma sequência, classicamente, falando o seguinte:
Ele diz que tem que inocular a placa. Tem opção aqui que diz inocular a placa. Não, você não pode inocular a placa primeiro, porque a primeira coisa que você precisa fazer é padronizar o inóculo. Então a gente prepara o inóculo, a gente padroniza o inóculo. E a gente faz isso utilizando aquela famigerada escala de McFarland com cloreto de bário. Então a gente tem uma escala crescente de turvação, que é a escala de McFarland, e a gente tem que sim fazer a semeadura na placa quando a gente consegue alcançar uma turvação equivalente ao quinto tubo da escala de McFarland, a 0,5 de cloreto de bário, tá? Então, primeiro, prepara o inóculo. Depois a gente inocula nas placas, depois a gente aplica os discos, incuba de 35 a 37 e aí faz a leitura da sensibilidade ou da resistência, dependendo do tamanho do halo. Perfeito? Então, muito bem. Questão 32, então, ficou claro para a gente que é a opção A. Opção A. Vocês que não estão vendo aqui a questão, obviamente, repito, dá uma passadinha nos meus stories, dá uma passadinha na minha bio, clica lá para você entrar direto no Microsoft Teams, que a galera tá vendo comigo aqui, tá acompanhando a questão, tá bom? Se você tiver essa oportunidade, vai ser muito bom. Se não, continua acompanhando aqui também comigo. Muito bem, então 32 já foi. Muito fácil. Questão 33. Questão 33, ela fala dos meios de cultura e ele diz qual meio de cultura abaixo que seria recomendado para Bordetella. Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, a gente sabe que é a causadora da coqueluche, tosse comprida. A coqueluche, ela na verdade, a melhor técnica de coleta para esse micro-organismo não é a placa de tosse, né? O meio que ele coloca aqui, que é o meio de fécula e batata, que é o Bordet-Gengot, é um método clássico. Essa é a resposta, já dei logo spoiler. É a opção B, Bordet-Gengot. Mas essa não é a melhor placa. Essa não é a melhor maneira de coleta, porque essa é a placa de tosse. E a gente não deve coletar com placa de tosse. Abrir a placa de Bordet-Gengot e tossir. Não é assim que tem que fazer. A gente tem que fazer a coleta pelo suave nasal. É assim que a gente faz a coleta, tá? Então vamos lá. Não é Bordet-Gengot, não é placa de tosse. A gente faz, na verdade, é suave nasal. Essa é a melhor técnica. Mas na prova aqui eles pediram o meio de cultura. É o H fécula de batata, que é o Bordet-Gengot. Aí a gente tem outros aqui. Meio de Fletcher. Fletcher é a técnica para dosagem de triglicerídeo, não tem nada a ver com isso. A opção C é Lowenstein-Jensen, que é para Mycobacterium tuberculosis. O D, Loeffler ou Pai, que é para o Corinia Bacterium diphtheriae, né? E o último, teste de sensibilidade, ou seja, só tem uma opção possível. Qual é a opção? É a opção B, tá? Bordet e Gengot. Beleza, gente. Então, matamos mais uma questão, questão 33. Agora, a gente vai para a questão 34. A questão 34 é o sofrimento da galera, né? A questão 34. A questão 34 é aquela questão que você passa por aquela dificuldade que é matemática de laboratório. O pessoal fica arrepiado. Como é a questão? O pessoal de casa aqui tá acompanhando comigo. Eu vou ler a questão e no Microsoft Teams eu vou passar uma apresentação para mostrar como é que é o modelo de resolução desse tipo de questão, tá bom? Vamos lá. Qual o volume de solução de hidróxido de sódio a 5% que deverá ser diluído para o preparo de 0,2 litros de solução de hidróxido de sódio com concentração de 2 gramas por 100 ml? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, Rodrigo, como é que eu resolvo essa porcaria? Para a galera que está me acompanhando aqui, eu vou parar o compartilhamento da questão e vou abrir o meu slide aqui, porque no slide tenho maceteado aqui já especificamente como é que vai funcionar aqui. Bom, tá todo mundo acompanhando aqui meu slide no Microsoft Teams. Como é que eu faço? Essa questão 34 ela é uma questão clássica, já que ela envolve duas concentrações. Toda vez que você pegar uma questão que tem duas concentrações, saiba que ela vai encaixar numa fórmula típica que a gente chama V1, que multiplica C1, volume inicial, que multiplica concentração inicial, que é igual ao volume final, que multiplica a concentração final. É sempre. Esse cálculo é muito padrão para gente. Toda vez que você vê duas concentrações, saiba, você vai ter que fazer esse cálculo. É o cálculo básico. E é assim que a gente vai utilizar. Então,
Quando a gente vê, por exemplo, aqui, volume inicial, né? A gente não sabe qual é o volume inicial. A gente sabe qual é a concentração inicial, 5%. A gente sabe, por exemplo, qual é o volume final, 200 ml. E a gente sabe qual é a concentração final, 2%. A gente, quando joga na fórmula, dá 80. Pode jogar aí, dá 80. Só que tem um problema. 80 ml. Só que quando você olha os resultados da questão, ele pede microlitros. Como é que a gente passa 80 para microlitros? 80 mil. Então a resposta acaba ficando 80 mil. Então, obviamente, vai ficar a opção E. A última opção é a opção que consta 80 mil. Então, recapitulando, galera, o que que a gente precisa fazer? Questão de matemática de laboratório, questão de concentração, na qual nós tenhamos duas concentrações, uma inicial e uma final, tem duas, então a gente vai ter que jogar esse cálculo. Concentração, volume inicial, que multiplica concentração inicial, é igual volume final, que multiplica a concentração final. É assim que a gente vai fazer. Essa é uma fórmula básica, tá bom? Mais informações, vem para o preparatório que você vai aprender tudo isso. Bom, vamos voltar para a prova então. Parei de compartilhar aqui o slide de novo. Vou compartilhar a prova mais uma vez aqui. Vamos voltar à questão 35 agora. É a questão que fala sobre o corante utilizado na eletroforese de lipoproteína. Bom, qual é o macete? O corante que a gente usa, sempre que tiver envolvido lipídio, lipoproteína de uma forma geral, é um corante que atenda à coloração de lipídio. Qual é o corante que atende lipídio? Aí tem solução de Lugol a 2%. Lugol não, Lugol a gente vai utilizar para parasitologia, né? A gente vai usar para identificar parasito. O panótico é para hematologia que a gente vai utilizar. Fucsina diluída, não. Não. Azul de metileno, não. Azul de metileno também a gente vai utilizar para lâminas, né, de microscopia. É o Sudan Black. O Sudan Black é um corante clássico para que a gente possa identificar lipídio. Sudan Black B, tá bom? Então, a resposta é D, na questão 35, Sudan Black B. Quem está chegando agora, não estou entendendo, Rodrigo, o que você está fazendo? Estou corrigindo a questão da UF, Universidade Federal Fluminense, do último final de semana. E, Rodrigo, como é que eu faço para entrar? Como é que eu faço para entrar? Muito simples. Você vai no meu story, que eu acabei de colocar, você vai lá na bio, tem um link para você, entra, que você vai ficar aqui no Microsoft Teams junto com a gente. Beleza? Seja muito bem-vindo. Quem quiser ficar por aqui também pelo Instagram, fica à vontade. Questão 36 fala a determinação de hemoglobina glicosilada. É importante exame para acompanhamento de casos de diabetes e para rastreio do diabetes ainda não manifestado. Sim, sim, a avaliação da hemoglobina glicada é extremamente importante para acompanhamento, né? Acompanhamento terapêutico. Não mais, né? Não é só isso agora. A gente já usa a hemoglobina glicada para diagnóstico. O que muda é o ponto de corte. O ponto de corte para o diagnóstico é 6,5%. Esse é o ponto de corte que a gente já está usando para diagnóstico, beleza? O que ele está pedindo aqui é o incorreto em relação à hemoglobina glicada. Então, o que ele quer de incorreto aqui? Aí ele vem falando o seguinte: a primeira, a falta de jejum interfere no exame. Ponto. Aí já acabou ficando difícil para a gente, né? A falta de jejum interfere no exame. Se ele estivesse falando da glicemia, eu diria que interfere. Interfere. A gente sabe que para glicemia nós precisamos de 6 a 8 horas. Então interfere. Mas para hemoglobina glicada não interfere. Porque a hemoglobina glicada, na verdade, ela está verificando todo o aporte de carboidrato que você obteve ao longo de 2 meses. Ou seja, não faz diferença se você consumiu ou não nas últimas 12 horas. Anota aí. O marcador que vai verificar esse período mais curto, de algumas horas, é o 1,5 anidroglucitol. Esse é o marcador. Que só não é o mais curto, porque o mais curto é a própria glicemia, glucitol. Então, minha gente, essa é a opção, né? Não interfere. Os outros, o exercício físico, ele fala que não interfere. Claro que interfere. O tratamento de insulina não invalida o exame. Bom, isso é correto. A estreita correlação entre a prova de tolerância à glicose, né, a curva, e a hemoglobina glicada. Sim, como ele quer incorreta, então a primeira é exatamente ali a resposta que a gente vai marcar. Beleza? Muito bem, gente. Matamos a 36, opção A,
na qual ele diz que a falta de jejum interfere no exame. Não interfere. 37. A dosagem de um analito X não foi possível, pois a sua concentração está muito elevada. Quem trabalha em laboratório sabe que ultrapassou a linearidade do teste. Toda vez que a gente vai fazer uma dosagem, da qual a gente efetivamente não consegue leitura no equipamento, o que houve? Ultrapassou a linearidade do equipamento. Quando ultrapassa a linearidade, o que a gente faz? Dilui a amostra. É isso que a gente faz. E é o que ele está pedindo. Aí ele pede para fazer uma diluição 1:40. E ele dá as opções. E ele é muito safadinho. Por quê? Porque a primeira opção dele é uma opção na qual ele coloca 1 microlitro para 39 ml. Se você não estiver muito esperto, você, não, tá certo. Uma parte de soluto para 39 de solvente, dando 40 de solução final. É isso. Não. Mas ele coloca 1 microlitro para 39 ml. Aí não pode, né? Então você tem que estar muito atento, senão você acaba caindo nessa. A resposta correta ali é a D. Você tem que colocar 10 microlitros para 390. Então, 10 microlitros do soro para 390 do diluente. Aí você tem o quê? Você tem ali 400 e você está fazendo uma proporção de quanto? De 1 para 40 de solução final. Lembrando que diluição, 1 para 40, não é uma parte para 40, né? Uma parte para 39 é uma parte para 40 de solução final. Tem que ter sempre isso na cabeça, tá? Para não confundir. Questão 38, tá? Um método que se baseia na medida do espalhamento, dispersão de uma luz incidente em um determinado ângulo por partículas em suspensão, sendo uma técnica muito sensível para quantificar reações de precipitação entre antígeno e anticorpo. Bom, ele já tinha matado no início. Boa noite, Natália. Ele já tinha matado no início. Quando ele fala que é uma técnica de dispersão de luz. Técnica de dispersão de luz é o seguinte: espectrofotometria de absorção atômica, espectrofotometria de emissão atômica. Todos esses equipamentos, o que você observa é o seguinte: a leitura, né? A célula fotoelétrica que vai captar a luz que passa pela solução, o ângulo que ela está é 180. No caso do nefelômetro, não. Na nefelometria, o que a gente observa é que está no ângulo de 45 e de 90, não a 180. Não está a 180. E por que não está a 180? Porque o que você quer é o que reflete. É a dispersão. É quando a luz ricocheteia na macromolécula, na molécula, na reação antígeno-anticorpo. Ricocheteia e é captado pelo sensor A45 e A90. Então, bom, eu já disse quem é. Não pode ser a turbidimetria. A turbidimetria, o leitor está a 180 e a diferença é que a leitura se dá por uma solução turva. Quimiluminescência não é. Quimiluminescência é uma técnica de ligação primária na sorologia que envolve reagente marcado, quimiluminescente. A aglutinação é uma prova de ligação secundária, de menor sensibilidade, de menor especificidade, não pode ser essa. E imunofluorescência, mais uma prova de ligação primária com fluorocromo, que é o reagente marcado. Muito bem, então só pode ser B, nefelometria, tá? Ótimo. Galera que tá no Microsoft Teams comigo, alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá bacana por enquanto? Me fala aí. A galera que morreu aqui. Tá muito bom. Tá muito boa a live. Tá legal? Beleza. Galera, pessoal que tá chegando aí, que convidadão aí que tá entrando, seja bem-vindo, vamos participar. Bom, pegando a questão 39, a gente entrou com recurso, tá? Eu me instruí a entrada de um recurso, por quê? Porque ela está muito mal formulada, beleza? A questão 39, ela fala do valor preditivo positivo. O que é o valor preditivo positivo? Valor preditivo positivo, vou logo já de antemão explicar para vocês, é qual a probabilidade de
Se tendo um teste positivo, um teste sorológico, por exemplo, reator, o paciente efetivamente está doente. Isso é o valor preditivo positivo, tá? Probabilidade de, uma vez o teste estando reator, o paciente ter a doença, tá? E aí ele enrola, né? Ele bota na primeira opção relação do número total de resultados corretos de um teste no número total de participantes do estudo. Não é um número de resultados corretos, não é nada disso. Ele bota frequência do evento, doença na população, isso é prevalência. Isso não é valor preditivo positivo. Aí ele bota o seguinte, fração de testes positivos que são verdadeiramente positivos. Aí é que começa a ficar complicada a situação, porque ele dá essa como resultado, né? Ele dá essa fração de testes positivos que são verdadeiramente positivos. Não é isso, né? Na verdade, assim, o que está descrito no Ferreira e Ávila, o livro Diagnóstico Laboratorial das Doenças Infecciosas e Autoimunes, não é essa a terminação. A D é melhor. Probabilidade de um resultado de um teste ser positivo quando o evento a ser detectado está presente. Ou seja, é isso. Essa definição está melhor. Então a gente entrou com recurso para mudança de gabarito, tá? Então, não sei. Vamos ver se eles vão entender isso como necessário. Mas, não sei se vocês concordam comigo, mas diante do que eu expliquei, a C não bate, tá? Não está condizente. Então, muito bem, na minha opinião, é D, mas o gabarito deu C. Ah, a gente entrou com recurso. 40. 40, fantástica. Questão de hematologia, bem fácil. Assinale a opção que apresenta apenas pecilócitos, poiquilócitos, hemácias com alteração morfológica, né? E aí ele vem com macrócito, micrócito, isso não é poiquilócito. Eritroblasto, isso não é poiquilócito. E aí ele vem com drepanócito, ovalócito e esferócito. Perfeito. Microesferócito, macroovalócito e o drepanócito. São 3 poiquilócitos. Perfeito. Então, opção A, tá? Drepanócito, anemia falciforme, muito característico. O macrovalócito, anemia megaloblástica, muito característico, perniciosa. E o microesferócito, doença autoimune, né? Anemia hemolítica, esferocitose hereditária. Então, vários elementos que você pode encontrar aí esse poiquilócito, tá? Então, opção A, não tem nem para onde fugir, beleza? Aí, a 41ª, ela é muito sacana também. Muito sacana. Você tem que ficar muito atento. Concurso, gente, isso que eu falo. Preparatório, ele é muito importante, cara. O preparatório, ele faz você matar umas coisas que podem te prejudicar bastante. Então, vou dar um exemplo aqui. São inclusões intraeritrocitárias. Então, é uma questão de inclusão intraeritrocitária, tá? Corpúsculo de inclusão. Proveniente de restos de membrana nuclear que se apresentam de forma filamentosa. A questão está no filamentoso. Filamentoso. Por quê? Porque ele fala de alguns eritrócitos com intensa regeneração, que ocorre em anemia grave e intoxicação por chumbo. Quando ele fala isso, a gente tem aqui 2 indivíduos que podem estar presentes na questão da intoxicação por chumbo. Tudo bem que ele fala ponteado azurófilo, né? E é ponteado ou pontilhado basófilo. Ok, beleza, mas poderia ser, porque está presente em intoxicação por chumbo também, e o anel de Cabot, ok? Granulação azurófila, cariorrex é um processo de expulsão do núcleo da hemácia, não tem nenhum vínculo. Raudioli, nada a ver também. Raudioli é a persistência do fuso acromático durante o processo de divisão da hemácia, nada a ver aqui também. Só que ele fala filamentoso. Quando ele fala filamentoso, é um anel de Cabot, aquele formatinho de 8, né? Aquele formatinho ali de infinito. Então, não tenho o que dizer, tá? Então, a resposta B. Anomalia, questão 42, anomalia dos leucócitos caracterizada pela falta de segmentação ou hipossegmentação. Fechou, tá? Já dá para matar logo no início, quando a gente vê qual é a anomalia leucocitária na qual nós temos falta de segmentação, hipossegmentação. Chapeuzinho do Mickey, né? O núcleo só tem bilobulado. É a anomalia de Pelguer-Rouet.
beleza? Então, anomalia de Pelger-Rouet. A anomalia de Pelger-Rouet, então, é justamente essa síndrome na qual a gente tem bilobulação dos neutrófilos. Meiheglin, aí é uma alteração funcional e morfológica dos leucócitos, né? Alder-Rayleigh também, Shediac-Gash-Steinbrink muito grave, criança com sobrevida até 12 anos, cabelo cor prata, albinismo parcial. Então, é Pelger-Rouet, tá bom, galera? Muito bem. Questão 43, típica também, clássica, que é a questão que envolve índice matimétrico. A questão 43, ela envolve índice matimétrico. Ela quer o volume globular ou volume corpuscular médio, é o VCM, o VGM. A gente quer saber tamanho celular, tamanho da hemácia, para definir como micro, normo ou macrocítica a hemácia. Como é que é o cálculo? O cálculo é bem simples. É hematócrito dividido pela hematimetria vezes 10. Bom, quando a gente olha para a questão, nós temos lá o hematócrito 34 e a hematimetria 4 milhões. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 34 e vai dividir por 4, não 4 milhões, pelo amor de Deus, ó, erro clássico. 34 divide por 4 e multiplica por 10. Quanto que dá isso? 85. Beleza? 85, opção D. Então, VCM é 85. Como que nós classificaríamos o 85? Normocítico. Por quê? Porque é entre 80 e 100 o VCM. Então, o paciente está normocítico. Beleza? Outra coisa, ele colocou hemoglobina, só para te confundir. Você não precisa da hemoglobina no VCM. Você precisa no HCM e no CHCM. Muito bem. Questão 44. A presença desse analito pode interferir a pesquisa de sangue. Muito boa questão, eu falo sempre com os alunos isso. Parece que eles vão ficar ouvindo a minha voz na prova. Um analito que pode interferir com presença de sangue na urina e com a amostra vermelha e incolor, o que é pior ainda. Porque quando está vermelha e turva, maravilha, hematúria. Mas vermelha e límpida, caramba, pode ser hemoglobina ou pode ser mioglobina. Então a resposta aqui é mioglobina, beleza? E para deixar um pouquinho melhor a questão, como é que a gente faz para pesquisar a presença da mioglobina? Me responde aí, galera. Se for mioglobina, como é que eu faço para detectar que na urina eu tenho mioglobina? Galera do Microsoft Teams, tem aluno meu aí assistindo? Como é que a gente faz? Aptoglobina. Dosar aptoglobina com H. Aptoglobina, beleza, galera? Dosa aptoglobina, perfeito. Quando a gente dosa a aptoglobina, é uma proteína que se liga à hemoglobina. Quando a gente dosa a aptoglobina, a gente consegue detectar, já que ela é dosada livre, se ela estiver baixa, é porque ela está ligada à hemoglobina. Se a concentração estiver normal, o que eu tenho na urina é mioglobina. Perfeito, fechou. Questão 40, então a opção ali só pode ser C, mioglobina. Questão 45, ela fala o seguinte: do diagnóstico de sífilis, são exemplos de teste não treponêmico e treponêmico. Eu sempre oriento os meus alunos, né, nesse tipo de questão, por mais que a gente tenha nos livros clássicos de sorologia, Ferreira e Ávila, e até tenha no McPherson, né, no Henry, e eu acho sempre interessante a gente estudar nos manuais do Ministério da Saúde. Então eu falo sempre, manual de detecção, manual de diagnóstico de HIV, de hepatite e de sífilis, você tem que ler. Isso aí é leitura básica para concurso. Leia sempre. Então, lá no manual de diagnóstico da sífilis, a gente tem um quadro muito bacana e que diz o seguinte: nesse quadro, ele remete às provas que são não treponêmicas. Quais são e o que significa ser uma prova não treponêmica? Vou parar o compartilhamento aqui lá no Microsoft Teams, tá? Então você que está chegando agora, quer acompanhar a prova, quer acompanhar o slide que eu estou mostrando aqui, dá uma olhadinha no Microsoft Teams, tá no meu story, tá na bio, clica lá para você entrar direto, você é meu convidado. Aqui eu estou mostrando para a galera, especificamente a questão 45, e esse quadro que eu estou mostrando é o quadro que está no Manual de Diagnóstico da Sífilis. Ele coloca ali VDRL, RPR, USR e o TRUST como 4 testes que são não treponêmicos. O que é um teste não treponêmico?
é um teste que pesquisa anticorpo não específico para o treponema pálido. O teste treponêmico são dois, TPHA e o FTA-ABS, que inclusive é o nosso teste padrão ouro para sífilis, beleza? Esses dois são treponêmicos. Então, maravilha. VDRL, RPR, USR e TRUST são os 4 não treponêmicos. TPHA e o FTA-ABS são os 2 treponêmicos. Quando a gente volta na questão, então, ele está pedindo um não treponêmico e está pedindo um treponêmico, beleza? É isso que ele está pedindo. Bom, respectivamente. Então, é não primeiro e depois o treponêmico. Só pode ser a última opção, é RPR e depois TPHA, tá bom? Então, fechou mais uma, 45 mole. 46 fala da fórmula de Friedewald, né? É aquela fórmula do cálculo do LDL. LDL, que quem trabalha em laboratório sabe que é cálculo, né? Muitas das vezes é cálculo. Por quê? Porque a dosagem do LDL já mostra 30% de variação de um laboratório para o outro, de um kit para o outro. Isso é um problema no laboratório. Então a gente acaba fazendo cálculo. O problema é que o cálculo do Friedewald, ele tem 20 anos. E esse cálculo, ele tem um grande problema com o triglicerídeo. E ele diz isso na questão, né? Triglicerídeo acima de 400, ferrou. E aí ele diz, pela fórmula de Friedewald, pode-se calcular o valor estimado do colesterol, LDL. Contudo, a fórmula é factível apenas se o triglicerídeo for inferior a 400, que deverá ser dividido por, o triglicerídeo é dividido por 5. E aí, o que eu acho no triglicerídeo dividido por 5? O VLDL. Pronto. A opção é A. Já matamos a questão. É a primeira. É a A. Só que tem o seguinte. Tem saída para isso, Rodrigo? Tem. No curso eu falo. Tem um novo cálculo, que é o Friedewald modificado por Martin e colaboradores. Beleza? Que é quando você não tem o triglicerídeo dividido por 5. É triglicerídeo dividido por X. Você tem que ir numa tabela que faz uma relação entre o não HDL e o triglicerídeo. Aí você consegue chegar especificamente no X, tá bom, galera? Eu falo isso no preparatório. Então, 46 mole, observem que está bem fácil a prova. 47, fala dos tubos de coleta, fala sobre coleta de sangue. Aí fala verdadeiro ou falso. O tubo de tampa cinza contém fluoreto. É indicado para glicose. Verdadeiro, né? Verdadeiro. O tubo de tampa amarela é indicado para dosagem de hemoglobina. Não, é de soro, para dosagem sorológica, dosagem bioquímica. Não, falso. Então, verdadeiro e falso. Na falta do tubo de tampa azul, eu posso coletar o EDTA para prova de coagulação. Não, falso. Então, ficou o quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro. E o último, o tubo de tampa roxa contém citrato. Não, falso, né? Então, você vê que ficou oscilando ali. Está oscilando. Então, é verdadeiro, falso, não é isso? Verdadeiro, falso, não é isso? Verdadeiro, falso, verdadeiro, pode conter? Não, não. Verdadeiro, falso, falso e falso. Então a opção é. Só a primeira que está verdadeira. Por quê? A segunda, o tubo de tampa amarela é indicado para hemoglobina? Não, falso. O tubo de tampa azul tem EDTA? Falso. E o tubo de tampa roxa tem citrato? Falso. Tá beleza? Então só o primeiro verdadeiro. Restante tudo falso. Opção é. Fechamos mais uma, bem fácil. Waller-Rose. Vocês devem ter feito já em laboratório a prova de Waller-Rose. Waller-Rose é uma prova de aglutinação, tá? É uma prova de aglutinação. E aqui, na questão, ele te cobra se é uma prova de aglutinação de aglutinação em látex ou aglutinação em hemácia, uma hemaglutinação. Só pode ser uma das duas coisas, porque a prova de Waller-Rose é uma prova de ligação secundária, é mais antiga. Não pode ser, por exemplo, bom, imunemólise tá fora, fixação do complemento Guerreiro e Machado para Chagas, floculação não é nenhuma técnica, é um aspecto, mas poderia ser associado ao VDRL. E a aglutinação de partícula de látex é a pesquisa do fator reumatoide, não o Waller-Rose. O Waller-Rose é hemaglutinação. Então, fechou especificamente ali a opção B, tá? Então, 48, opção B. 49 vai falar sobre fator extrínseco da coagulação. Então, para investigação do fator extrínseco da coagulação,
permite-se revelar deficiências dos fatores que tomam parte nesse sistema. Então, vamos lá. É a prova de escolha para investigação do sistema extrínseco. Então, já matou também, ficou bem fácil. Aí ele vem, método de Eve. Método de Eve é um método do tempo de sangramento, né? O tempo de sangramento, tempo de Duke, prova de Duke ou Eve. O tempo de sangramento é para avaliação de hemostasia primária, avaliação de plaqueta, então fora. Plaquetograma. Plaquetograma avalia função plaquetária, é a avaliação da contagem da plaqueta e a avaliação qualitativa, tá fora. Agora, método de Duke é o parceiro do Eve ali, é só uma outra metodologia, mas é tempo de sangramento, é plaqueta. Tempo de tromboplastina parcial ativada. Perfeito. Só que é para avaliação da via intrínseca, não extrínseca. Extrínseca é o TAP. Perfeito? É o tempo de protrombina. Opção D. Maravilha. Bem tranquilo. Questão 50. Questão de parasito. Bem bacana essa. Falando sobre métodos de concentração empregados em amostras fecais. Aí vem falso e verdadeiro. O método de Faust e colaboradores se baseia na centrifugo flutuação por sulfato de zinco. Perfeito. Irretocável, é isso, verdadeiro. Para o método de Willis, precisamos de uma solução saturada de cloreto de sódio. E aí? E aí, galera do Microsoft Teams, está correto? O que vocês acham? Correto. Correto? Terceiro, Assim. método de Berman-Moraes. É indicado para pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni. Berman-Moraes é indicado para pesquisa de larva. Não é isso? Então, não, tá fora. Aí ele vem aqui. O método de Craig é utilizado para contagem de ovos de Ascaris. Não, não, não. Então a sequência fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Opção C. Beleza? Muito bem. Questão 51. Compreendem métodos para contagem de ovos em amostras de fezes. Willis não é método de contagem, né? O Willis a gente acabou de ver que é o método do cloreto de sódio especificamente. Simões e Barbosa colocou aqui só para encher linguiça. Ritchie é um método de centrifugo sedimentação, né? Por formalina, éter. Cato, ele tirou do Cato Cates ali. Craig, método de contagem, mas está sozinho. Rugai não é. Rugai, Matos e Brizola não são. Método para pesquisa de larva também. Stoll é método de contagem, mas Hoffman não. Hoffman é Lutz, Hoffman, Pons e Janner, sedimentação espontânea. Então é Stoll e Cato-Cates. O Cato-Cates, ele é um método maravilhoso, maravilhoso, desenvolvido pelo japonês Kato e adaptado pelo nosso Naftali Katz, um pesquisador maravilhoso na Fiocruz de Minas, que é um brasileiro e que é um método qualitativo, ele é um método de identificação e ele é um método quantitativo também para pesquisa de Schistosoma mansoni, mas também é quantitativo. Então, Stoll e Cato-Cates, opção A, beleza? Então, muito bem. Questão 52. Dos meios de cultura listados abaixo, qual é o seletivo diferencial? Muito bem. E isso não é o mais importante. Ele bota seletivo diferencial e bota que tem a detecção da liberação, produção de sulfeto de hidrogênio. Esse é que é o detalhe. Porque ser seletivo é ser um meio de cultura que eu inibo o crescimento de um grupo de bactérias e permito de outro. Ser diferencial é ser um meio que eu não bloqueio o crescimento de um grupo, mas eu estimulo o crescimento de outros. Isso é ser diferencial. Eu uso um carboidrato especial ali e aí eu favoreço o crescimento de um grupo. Qual é o meio dos listados? E eu vou dizer quais são, que além de ser seletivo e diferencial, ele permite ali a detecção de colônias enegrecidas pela presença do sulfeto de hidrogênio. Bom, é o SS, é o H. Salmonella shigella, porque a salmonela faz isso. A salmonela tem essa possibilidade do crescimento com essa colônia também enegrecida. Então, é isso. CLED não. CLED é um meio que a gente vai utilizar para urinocultura, é um meio de inóculo inicial para urinocultura. H-sangue e H-chocolate são meios nutritivos, não são seletivos. E o tioglicolato, sim, esse pode ser seletivo, pode. Sim, esse pode ser diferencial, sim.
porque ele tem com resazurina, com indicador e sem indicador. Porém, ele não tem a questão do sulfeto de hidrogênio. Então, não pode. Beleza? É o SS. 53 fala de gram negativo e gram positivo. Característica. Ele fala assim, exemplos, marca a opção, dos quais nós tenhamos exemplos de bacilo gram negativo e coco gram positivo, respectivamente. Aí ele fala, por exemplo, de Neisseria gonorreia. Neisseria é um bom exemplo de exceção à regra, porque a Neisseria é um diplococo gram, né? Um diplococo gram negativo, exceção à regra, porque geralmente os cocos são gram positivos, e a Moraxella catarrhalis. Então, como ele fala, primeiro, bacilo gram negativo, Neisseria não é bacilo, então já morreu. Staphylococcus aureus, ele quer respectivamente, não é um bacilo gram negativo. Streptococcus pneumoniae não é um bacilo gram negativo. Moraxella catarrhalis também não é. E ele bota Escherichia coli depois, que aí é o positivo, aí não é mesmo. Só pode ser a última opção. Escherichia coli, bacilo gram negativo, e um coco gram positivo, Staphylococcus aureus. Então a opção é bem tranquila, né? A questão bem facinha também. 54, ele gostou nessa prova de cálculos de sensibilidade, valor preditivo positivo, ele tava com isso na cabeça, né? Ele usou bastante Ferreira e Ávila. Parâmetro para validação de um teste sorológico que avalia a porcentagem de resultado positivo pelo teste na população doente. Bom, vamos lá. O que é isso? Eu sempre falo para os meus alunos. Quando a gente fala assim, sensibilidade de um teste de 99%, o que é isso? São 99% de testes positivos em população sabidamente infectada. Então, de 100 pessoas infectadas, 99 tiveram o resultado positivo. Então, a sensibilidade é de 99. 1% de falso negativo, ok? Então, a gente está falando de sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade de detecção de quê? De positivos numa população sabidamente infectada. Especificidade é a capacidade de detecção do negativo em população sabidamente não infectada, é o contrário, tá? Então aqui é sensibilidade, opção C, sensibilidade sorológica. Questão 55, ele fala do Covid-19, apresenta antígeno SARS-CoV-2, que são adsorvidos numa fase sólida, que se ligam a anticorpos específicos do paciente, se presentes na amostra, e depois são revelados por um conjugado, um substrato e uma enzima. Pronto, acabou. Ele acabou de falar de uma enzima imunoensaio. Qual é o único teste, basicamente, nas opções? Que são enzima e imunoensaio. PCR não. Reação em cadeia de polimerase. É uma prova de biologia molecular. RT-PCR, mesma coisa, uma prova de biologia molecular. Quimioluminescência não envolve enzima, né? Enzima é especificamente o reagente marcado de ELISA, né? Turbidimetria não é nem uma técnica sorológica especificamente, é uma técnica de leitura. Então, opção C, ELISA, tá? Que é especificamente o quê? O teste um teste de enzima imune ensaio de absorção por antígeno ligado. Técnica do SWAB, questão 56. Técnica do SWAB de vaselina parafina, utilizado para que parasita, né? Técnica do SWAB. A gente vai usar a técnica do SWAB, tem duas técnicas, tá? Para o interóbios vermiculares, duas técnicas. Primeira técnica é a técnica do SWAB, que é a técnica de Hall. E a gente tem a técnica da fita gomada, que é a técnica de Graham. Então, são duas técnicas para o enteróbios vermiculares. Então, essa é a opção aqui. A questão 57. Dissolver em água 1 a 4 gramas de fezes com a ajuda de um bastão, coar a mistura num cálice, completar com água e deixar, né, para depois, ali no final, para examinar o sedimento. Bom, que técnica basicamente é essa, né? Onde você coa as fezes com água, deixa num cálice, deixa sedimentar espontaneamente, depois avalia o sedimento. É a sedimentação espontânea. E eu gostei muito porque ele coloca Lutz,
Hoffmann, Pons e Gianni, é o que eu comento muito com os meus alunos. A técnica é do brasileiro Adolf Lutz. Tá? Hoffmann, Pons e Gianni, eles adaptaram uma técnica que foi criada pelo brasileiro Adolf Lutz. Então é sempre Lutz primeiro. Parabéns. Parabéns para a banca. Então a opção é, tá? Sedimentação espontânea. 58, ele fala de autoclavação. Autoclavação é importante método de descontaminação. E ele fala o seguinte, tá? Qual é o grupo de micro-organismos que a gente usa como um indicador biológico de possibilidade, de efetividade de esterilização? O grupo de micro-organismo que a gente usa são os bacilos estearotermófilos. Esses são os micro-organismos que a gente usa como controle de eficácia do processo de esterilização, tá? A gente pode usar ampolas, por exemplo, com esses micro-organismos e a gente verifica depois se houve esse crescimento ou não, demonstrando aí sim a eficácia, caso não tenha acontecido o crescimento, do processo de esterilização da autoclave de Chamberlain. Ok? Então a opção aqui é, tá? 58 é. Que irreversivelmente vírus, bactérias, protozoários, mas não esporos. Então, toda vez que eu quero fazer um processo no qual eu vou destruir fungo, vírus, bactéria, protozoário, mas no final eu quero uma forma de resistência, eu não estou realizando esterilização, tá? Eu estou realizando, na verdade, um processo de desinfecção. Então, a gente está fazendo aqui uma desinfecção química, tá? Muito bem. Questão 60. A coloração da urina faz parte do exame físico, sim, característica organoléptica, e pode indicar a presença de certos elementos. Por exemplo, uma amostra amarela escura, eu falo isso muito para os alunos, com espuma amarela, a agitação pode conter o quê? Eu sempre falo para os alunos isso. Uma amostra âmbar, laranja, na qual a espuma também está laranja, ela pode conter bilirrubina. Uma amostra alaranjada, ela pode ser presença de acriflavina, ela pode ser presença de rifampicina, medicamento para tuberculose, ela pode ser presença de pirídium, né? A fenazopiridona, pode ser um monte de coisa. Mas quando você sacode e a espuma fica laranja ainda, fica âmbar, existe uma grande possibilidade de ser bilirrubina. Beleza, gente? Então, opção B. Espero que vocês estejam gostando, tá? Eu acho que tá bem legal. Como tem uma quantidade muito grande de questões, essa live especificamente, a gente vai ficar na UF. E aí eu prometo que eu faço uma segunda live com as questões do EAGS, porque aí são 60. A gente vai entrar aqui mais de 10 horas da noite, com certeza, corrigindo, é muita coisa. E aí eu vou fazer uma segunda, se vocês quiserem. Depois eu vou botar uma votação lá no Story, vocês votem. Se vocês quiserem uma segunda live, aí eu faço com a correção do EAGS. Perfeito? Deixa eu terminar aqui então, olha só. Essas duas lives então, e a segunda, caso vocês queiram, elas estarão no meu canal no YouTube também, tá? Eu vou salvar essas lives lá no YouTube e aí vai ter o vídeo do Microsoft Teams e aí vocês vão poder assistir no YouTube, tá? Depois eu vou compartilhar isso. Beleza, questão 61 fala do parâmetro pesquisado na urina, parâmetro químico, que se relaciona com o metabolismo de gordura, ou seja, quando você faz consumo de lipídio para a produção de energia. Naturalmente, a rota inicial de produção de energia é através de carboidrato. Mas uma vez que você esteja de jejum prolongado, por exemplo, ou você tenha uma alteração no metabolismo dos carboidratos, o que acontece? Você começa a utilizar lipídio para produzir energia. Isso é beta-oxidação. Isso gera corpos cetônicos. Então, o que você vai gerar ali são, eles chamam de cetonas, né? Mas são corpos cetônicos. A acetona representa 2% dos corpos cetônicos. Ácido acetocético, 20%. E ácido beta-hidroxibutírico, 78% dos corpos cetônicos. Então, são os corpos cetônicos. Opção ali C, né? Ele botou cetonas. Muito bem. Dos cristais abaixo, encontrados no sedimento urinário, pode-se dizer que são exemplos de cristais anormais. Eu adoro quando ele usa esse termo e eu falo muito para os meus alunos isso.
Os cristais, eles são divididos em cristais de urina ácida, cristais de urina alcalina, e só nos cristais de urina ácida nós temos cristais anormais. O que é isso? Cristais que nós encontramos em situação de doença de base, ou seja, dislipidemia, cristal de colesterol, hepatite, cristal de bilirrubina, hepatite, cristal de tirosina, de leucina, tá? Erro inato do metabolismo, cristal de cistina, tirosina, tá? Não. Opa, vamos lá, Rodrigo. Hepatopatia, bilirrubina, tirosina e leucina, tá bom? Cistina, erro inato do metabolismo. Então, esses cristais vão aparecer com doença de base, tá? E não só pela questão do cálculo em si, da nefrolitíase. E é isso que ele pergunta, né? Dos cristais abaixo, quais são os anormais? Os anormais são, primeira opção, cistina, leucina e tirosina, tá bom? Leucina e tirosina, questão de doença hepática, e cistina, erro inato do metabolismo, tá bom? Então, opção A. Porque os outros, ácido úrico, oxalato, são o quê? Quando tem nefrolitíase, cálculo. 63. Terminologia usada para descrever líquido cefalorraquidiano que apresenta aparência rosada, laranja ou amarelada. É quando você tem degradação da hemácia, e essa hemácia, ao liberar a hemoglobina, a fração M, então, sofre uma oxidação, biliverdina, bilirrubina. Quando a gente tem bilirrubina e o líquor fica amarelado, alaranjado ou levemente rosado, a gente chama de xantocromia. Então, é um líquor xantocrômico, perfeito? A xantocromia pode acontecer em punção hemorrágica e uma punção lombar, onde você teve uma contaminação por hemácia, e aí, uma vez que esteja com uma coleta hemorrágica, pode ser que a hemácia rompa, aquele líquor ficou guardado na bancada, houve o rompimento, liberação de hemoglobina, produção de bilirrubina e ficou xantocrômico. Ou ser hemorragia intracraniana. Como é que eu faço a diferença? Coletrando em 3 tubos e verificando a presença de macrófago com hemácia fagocitada. Guarda esse macete aí. Macrófago com hemácia fagocitada é característico de hemorragia intracraniana. Pronto, já te dei um macetão aqui. Questão 64. São cilindros encontrados, por exemplo, na síndrome nefrótica. Pronto, já acabou, tá? Cilindros encontrados na síndrome nefrótica, não nefrítica. Nefrótica, então tem lipídio, tem lipidúria, tem colesterol. Então, qual é o cilindro? Só pode ser o adiposo, né? Só pode ser adiposo. E ele ainda fala da cruz de Malta. Se você pegar e realizar uma microscopia de luz polarizada nesse cilindro adiposo, você vê as estruturas de cruz de Malta no interior, que eu falo muito em aula. Os alunos já estão cansados de saber disso. Tá? Eu até brinco com a questão do Vasco, da cruz de Malta e tal. Ok? Então, questão mole. Em relação à técnica da coloração de GRAM, né? A gente está na última questão aqui. Marque as afirmativas, né? Analise as seguintes afirmativas, ele pede para marcar as corretas. Ele fala o seguinte: as bactérias gram-positivas possuem uma parede espessa. Possui uma parede espessa de peptidoglicano, perfeito. Se coram em azul escuro, cristal violeta. Tá certinho. O corante cristal violeta é o corante inicial. E o azul de metileno é o corante de fundo. Não, GRAM não usa azul de metileno. Beleza? Não usa. Ele é corante de fundo em Zil-Nielsen, não no GRAM. Então tá fora. Falso. E 3. As bactérias gram-negativas se coram pela safranina ou fucsina. Perfeito. Se coram pelo cristal violeta, se descoram pelo álcool acetona, e aí se coram novamente, contracoram com fucsina ou açafranina. Perfeito, e ficam vermelhas. É isso. Então, o que está afirmativo aqui? Na afirmativa, o que está correto? Primeira e última, 1 e 3. Perfeito, gente? Com isso, a gente fecha ali as questões da prova da UF. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi só para colocar ali um doce na boca de vocês. A gente volta caso vocês queiram. Peçam, me mandem mensagem. Eu vou colocar no story lá. Digam se gostaram. Comentem, porque aí eu passo a fazer mais isso.
Vou comentar, então, a segunda questão da EAGS. Eu marco com vocês, observem, vou colocar o anúncio lá em breve para a gente fazer logo essa correção da segunda prova, tá bom? Da prova da EAGS. Não faço agora porque ela é bem longa, são 60 questões, a gente vai ficar bastante tempo aqui, tá bom? Marcado assim? Então a gente fecha a live de hoje. Agradeço muito a presença de vocês e já deixo aqui engatilhado uma segunda live para a gente poder corrigir a outra prova do EAGS. Galera que está no Microsoft Teams comigo, agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado. A levada do preparatório é mais ou menos essa. A gente vai discutindo, só que aí é colocando um monte de conteúdo ali, são 6 horas de discussão aproximadamente, 7 horas, é muita coisa conversando sobre questão. Então espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma pequena prova de como que funciona o preparatório. Beleza, gente? O preparatório está chegando aí, concurso da UFRJ tá brotando. Então, assim, a gente está a ponto de abrir já o preparatório. Fiquem atentos, 2 de maio sai o edital. A gente já começa o cronograma a partir de 2 de maio, assim que o edital sair, e possivelmente já no próximo final de semana ali a gente já começa o nosso preparatório, tá, galera? Se prepara, que é um mega concurso, talvez o maior concurso para a área laboratorial nível superior do ano de 2023, eu não tenho dúvida disso. Então se prepara, porque eu quero vocês na minha turma, tá bom? Beleza, obrigado, Camila. Obrigado a todos que elogiaram bastante. Espero ver vocês na próxima live, tá bom? Beijo para vocês. Então, estou encerrando aqui no Instagram e depois eu volto a falar aqui com o pessoal do Microsoft Teams. Obrigado, galera. Valeu. Beijo para vocês. Galera do Microsoft Teams, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. O que vocês acharam? Bruno, puxa, você entrou agora, Bruno. Entrou no final, cara. Foi mal. Tá? Desculpa mesmo, de coração, cara. Não deu nem para você acompanhar muita coisa. Chegou no finalzinho. Mas não tem problema, não. Eu vou pegar essa gravação aqui, vou colocar no meu YouTube, vou disponibilizar o link do YouTube para vocês reverem aqui, para ficar à vontade, tá? Vamos fazer uma segunda e vocês já estão convidados. Mesmo esquema, vou botar o link lá na bio. Vocês entrem, tá bom? Para a gente poder conversar bastante. Curtiram? Foi bom? Foi muito boa. A gente estava esperando essa correção. Oi? A gente estava esperando essa correção ansiosamente. Ah, beleza, beleza. Pô, que bom, Surabi. Vamos fazer depois. Que bom, Laís. Que bom, Surabi. Vamos fazer o do EAGS em seguida, tá? Eu vou pegar mais uma brechinha aí e a gente faz o outro. Obrigado, galera. Muito obrigado. Boa noite para todos vocês, tá bom? Tchau, Rodrigo. Boa noite.